Que tipo de evangelho, que tipo de ensinamento é esse que nós estamos? Já não querem ser chamados como pastores, querem ser chamados como pai. Hoje em dia você vê que isso é uma falácia nas igrejas. Pastor que não doutora lhe chamou de pai, hoje está lhe chamando de pai. Miúdos pequenos são chamados de pai. As diaconisas, você vê que estão lhe chamando de mãe. Você vê, ai meu Deus. Quando isso acontecer, que o ego do homem. Você que Jesus disse que é necessário que nós devemos morrer para que o Espírito Santo cresça em nós. Porque quando o nosso ego penetra em nossas vidas, nós vamos cometer muita loucura, vamos cometer muita besteira. É isso que estamos a ver hoje em dia no mundo evangélico. As pessoas estão a pensar que estão a fazer coisa bem, as pessoas estão a adulterar aquilo, estão esquecendo que aquilo que Jesus falou, a ninguém chamei de pai, a não ser o outro que o Pai Celestial que está no céu. Aleluia. Mas hoje as pessoas não querem ser chamadas, acham que esse título de pastor é um título muito pequeno. De ser chamado de diaconisa é um título muito pequeno, de ser chamado de obreiro muito pequeno. Quer dizer, sabe que já ensinam, têm seguidores, aleluia. Então preferem que tenham que ser chamados de pai e de mãe dentro da igreja, meu Deus. É porque nós não temos orgulho de cima da parte de Deus. Enquanto isso acontece, o nosso eu entra. Hoje em dia aqui nas igrejas, quando estão ofertando, você vê que os homens, os grandalhões da igreja, aqueles os ricaços, quando estão a ofertar na igreja, é de verdade. A intenção é que ele está ali a ofertar na casa de Deus, que está aqui mostrar os milhões, que está na árvore, está aqui no balão para poder ver que o irmão é um irmão rico. Você vê que disputa de oferta. Quer dizer, esse que está a dar milhões, quer dizer, esse é o cara mais espiritual da igreja. Aquele que está a dar uma moeda, aquele uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem Deus em sua vida. A coisa que me deixou mais espantado foi quando Judas saiu Jesus com cabeça de cara, com ninguém dos soldados conheciam Jesus. Quer dizer, uma coisa até mesmo, isso era muito popular. Isso era muito popular, mas quando os soldados não sabiam o que era Jesus, porque Jesus não tinha distinção. Por isso é que dizem aquilo que Filipe diz que ele sendo Deus, não temos o papel de ser igual a Deus. Quer dizer, o melhor que também quer ser igual ao homem mesmo. Jesus era um rei, é um chefe. No meio do seu subordinado, mas muitas vezes se meter na condição também como um subordinado. Não é como nós hoje em dia estamos a ver, aleluia, os chefes, aleluia, há uma diferença. Você vê que nas igrejas a cadeira dos pastores de rei, cheio de ouro, também não é a essência do reino de Deus também. Isso nunca foi a característica de Jesus. Jesus sempre se distinguiu sempre como se metendo sempre na condição dos outros. Quer dizer, ele era rei, ele era o chefe, era o líder. Mas tem a mesma aparência também como não ser. Você também que disse que o soldado não sabia identificar quem era Jesus. Porque Jesus automaticamente era parecido com o seu discípulo, o seu liderado. Então, só aquela pessoa que podia mostrar Jesus, aquela pessoa que conhecia Jesus. Então, por isso que eles usavam o Judas Iscariote que foi com ele e apontar Jesus. Havia um cara que era um homem, não tinha aparência nem formosura, mas era um homem muito forte espiritualmente. Então, nós não podemos mais viver ou olhar para que os homens aplaudam, para que os homens se alegram